Oiê! Nesse vídeo de agora eu vou contar para vocês, porque nas minhas sugestões de kit iniciante, vocês têm dois formatos de tintas de aquarela. O formato de tinta em pastilha e o formato de tinta em tubo. Então, fica aqui com a gente. O primeiro formato é o formato de tinta em pastilha, tá? Que normalmente vai vir aqui em estojos. Também dá para você comprar a pastilha individual e tudo mais para completar em estojos vazios, mas eu acho que é mais fácil, já que você está começando, já comprar um estojo mesmo, completo e tudo mais, porque daí ele também é uma ferramenta para você andar para lá e para cá com a aquarela, né? Bom, por que ele é mais prático? Porque aqui à sua disposição você já tem de uma vez 15 cores disponíveis. E para você começar a pintar, o que você precisa fazer? É muito simples. Inclusive, esse passo, ele é até meio que opcional, tá? Ele não é obrigatório. Mas, para você ter a tinta mais viscosa e mais pronta para o uso, eu recomendo que você dê uma espraiada aqui na tinta. Aí você vai pegar o seu pincel aqui, molhar o pincel numa garrafinha de água, pegar a tinta que você queira, certo? A tinta que você queira, você pode aqui, para ficar melhor, usar aqui o espacinho que já vem na paletinha, no estojinho todo pronto, para você deixar a tinta mais espalhada pelas cerdas do pincel, e aqui você pode já direto pintar, tá bom? E pronto. Então você vê que entre o momento que você tem acesso às tintas, que daí no caso é você pegar e abrir, demora muito pouco, você tem 15 tintas já à sua disposição de uma vez. Tá bom. Então, esse tipo de entrega de aquarela é para você que quer praticidade, ou que você não tem tempo nem para fazer número 2 e você precisa de coisas rápidas, e que durante o dia você vai ter poucos intervalos para pintar. Porque você não vai ter que preparar tanta coisa de uma vez para começar, tá? Esse é o motivo. Qual que é a desvantagem da tinta em pastilha? Às vezes a gente quer preparar uma grande quantidade de tinta, bastante líquido na mesma viscosidade para a gente fazer uma área específica, porque a concentração de tinta na água importa. Então, se você quiser fazer uma grande concentração, é mais fácil se você tiver a tinta em tubo, porque aqui você vai ter que pegar na pastilha, esfregar, pegar na pastilha, esfregar, pegar na pastilha, esfregar, e assim sucessivamente, e assim não vai ser tão mais prático, conforme eu estava falando, tá? Mas esse conjunto aqui, inclusive, eu vou colocar o link na descrição, é o conjunto da Van Gogh, já falei sobre ele aqui. Ele é o conjunto que eu tenho maior amor afetivo, porque foi a minha primeira aquarela de grade estudante, a minha primeira aquarela realmente que eu resolvi tirar o escorpião do bolso e investir um pouco mais, tá? Bom, e a tinta em tubo? O formato da tinta em tubo, ele é a tinta que eu vou sugerir para você que tem um pouquinho mais de tempo. E pode até ser, não, com certeza vai ser mais econômico para você, tá? Por quê? Porque aqui dentro desse tubo, esse aqui, por exemplo, da Cotman, que eu também posso deixar o link aí na descrição, ele vem 8 ml e ele dá para encher várias vezes a panelinha aqui que vai a tinta, tá? E como que você usa? Para você usar a tinta em tubo, você vai ter que abrir essa cor em específico, como se fosse uma pasta de dente, certo? Vai colocar no godê, aqui, esse aqui é um exemplo, esse aqui é um godê, você vai colocar aqui. Então, eu vou preparar aqui um pouquinho da tinta para vocês. Tá vendo que tá aqui, né? A tintinha. Beleza. Coloquei a tinta. Coloquei. Vou pegar um conta-gotas, ou então com o pincel mesmo, jogar água, mas com conta-gotas é mais fácil. Então, vou pegar minha água aqui, ó. Um conta-gota aqui. Vou colocar no slotzinho aqui de tinta, certo? E aí,
a tinta para chegar na... Eita, não tinha limpado o pincel. Putz, grilo, agora vai virar roxo aqui. Tá certo. Você vai misturar aqui a tinta. E aí sim, você vai colocar no papel. Só que normalmente você precisa de mais de uma cor para você fazer uma pintura, né? E pelo menos 3. Só que se você fosse, né, fazer a mesma regra, né? Aqui nesse conjunto, por exemplo, você já tem 12 cores 15 cores, na verdade, à sua disposição, porque esse conjunto são 12 cores mais 3 de graça. E aí, imagina, se você for preparar 15 cores em tubo, vai demorar um tempinho, vai ser abrir, colocou, fechou, abriu, colocou, fechou, abrir, colocou, fechou, abrir, colocou, fechou 15 vezes. Aí você vai colocar copo, conta-gotas, água, copo, conta-gotas, água, copo, conta-gotas, água 15 vezes também. E aí você vai ter que misturar tudo. Nessas misturas, se você quiser preparar todas de uma vez, você vai misturar, lavar o pincel bem, foi o que eu não fiz, que eu errei. Aí você vai misturar a próxima, tal, lava de novo e assim por diante. E o que vai acontecer é que vai ser, né, mais tempo de preparo. Mas qual que é a vantagem da tinta em tubo? Que você consegue preparar mais quantidade da tinta na diluição que você precisa de uma vez. Isso é muito bom. E você também consegue, aí de novo, algo que você não vai ter, você vai ter que gastar um pouco de tempo, mas que daí depois você vai gastar menos tempo, que você simplesmente vai transformar a sua tinta em tubo numa tinta em pastilha, tá? Então, a tinta em tubo, ela é mais econômica e ela é mais longo prazista aí para você, né? Você vai ter que fazer um planejamento para que ela fique mais econômica e mais prática no começo. E o que você vai fazer? Você vai catar a tinta em tubo, aí você vai ter as mini panelinhas aqui, que é um exemplo, tá? Eu tenho uma sugestão para vocês de estojo de aquarela que vocês compram, que já vem com as panelinhas vazias aqui. Esse que eu comprei aqui, ele não vinha com as panelinhas, então eu tinha que comprar o estojo e as panelinhas em separado, que também dá para vender na Amazon também, super disponível, não é? Oh meu Deus, um Deus nos acuda, tá? É que só vai ser, ao invés de um SKU, 2 SKUs. E aí você vai colocar a tinta do tubo aqui na sua panelinha, vai esperar ela secar, e daí para esperar secar, me fizeram essa pergunta aí, né, no Instagram. Vai mofar? Você tem que deixar ela arejada. Então eu recomendo que você deixe dentro do seu estojo só com uma das partes abertas aqui. Dessa maneira, ele vai tampar, então não vai cair um bichinho. No caso aqui tem um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo que poderia sujar sua tinta e tal. Mas também ela não vai mofar por conta da umidade. Vai demorar, acho que dependendo da tinta, de uma noite até um dia para sua tinta ficar endurecida. E daí, para você reutilizá-la, você vai fazer exatamente como eu fiz com o estojo aqui direto em pastilhas. Você vai umedecer com spray e pronto, tá pronto para o uso, né? E dessa maneira, normalmente, ele é mais econômico, tá? Porque quando você usa direto do tubo e coloca na água para você usar direto no papel, aqui no caso do Godet, que eu mostrei para vocês, ó, no caso do Godet, o que acontece? Você acaba lavando muita tinta no pincel, né? Nessa de misturar e tal, pintar e daí trocar de tinta, você acaba lavando muito mais tinta, porque a tinta já está toda diluída aqui e é muito difícil você colocar só um pinguinho de tinta do tubo no Godet. Normalmente você precisa de um titicozinho mesmo e que tem muito pigmento, principalmente as boas tintas. Então, quando você pega do tubo, coloca aqui dentro, espera endurecer e daí você faz o processo de tirar a tinta, é muito mais fácil, né? Quer dizer, é muito mais fácil, não, é muito mais econômico. Você acaba economizando dinheiro com isso, né? Existem conjuntos de aquarelas em tubos que vocês podem comprar já. Assim como aqui você tem 15 cores já de uma vez disponível no seu estojo de aquarelas em pastilhas. Também vão ter conjuntos já com várias cores de aquarela em tubo disponíveis.
de novo, vai estar tudo disponível aí para vocês clicarem se vocês quiserem conhecer mais e comprar para vocês, tá? As marcas, eu imagino, na verdade, que vocês já tenham visto muita aquarela em pastilha, né? Que é o formato, digamos assim, que a gente vê na escola quando a gente é criança. Na verdade, parecem aquelas pastilhas redondas, né? Que são bem porosas. Tem marcas como a Giotto, por exemplo. Da Faber-Castell também tem. Então, por isso que a aquarela em formato de pastilha, ela já é mais conhecida, a gente já tem uma familiaridade com ela. A aquarela em tubo, eu descobri que poucas pessoas sabem que ela poderia vir dessa maneira, né? Inclusive a minha cunhada. E ela é muito interessante também. Tem mais duas maneiras que a aquarela pode vir, e que eu posso trazer isso num próximo vídeo, que são os lápis aquareláveis, que eu, pelo menos, brincava um monte quando eu era criança. Eu lembro que tinha muita propaganda da Faber-Castell, do lápis aquarelável. Vocês se lembram, gente, do peixe, que era um peixe azul e amarelo na capa, no fundo do mar, e daí tinha um lápis, e daí tinha o pincel que vinha dentro do conjunto de 12 lápis aquareláveis. É uma maneira que a aquarela vem. E também tem a aquarela líquida, que eu não tenho nenhuma na minha coleção ainda. Tenho pesquisado. O meu ponto com a aquarela líquida, e daí se alguém conhecer a aquarela líquida já coloca aí nos comentários, é que eu tenho a impressão que ela vai gastar muito rápido. Tipo, ela já vem diluída. Cara, pra você diluir tudo isso aqui, sei lá, acho que é uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola que você vai precisar pra diluir um tubo de tinta. E aí a aquarela líquida, ela não fiz a conta, vou fazer essa conta também, do preço, mas não é barato também, e vem acho que é 50 ml que vem o conjuntinho, assim, o potezinho, e eu tenho a impressão que ela vai acabar muito rápido. Tenho a impressão que não vai ser assim. E outra, ocupa muito mais espaço, né, gente? Então, assim, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha, aqui eu tenho 5 tubos da Schmincke, 6 tubos da Daniel Smith, 3 da Cotman. Aqui a gente tá 11, 14. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da Sakura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da Pentel. Então eu tenho 15 aqui, mais 14, e eu tenho 29 tubos de tinta de aquarela aqui. Muito fofinho esse organizador também, né? Esse organizador eu não tenho o link, mas eu comprei na Daiso, tá? Então eu amei. E olha só, ele exatamente tem os slots que são mais finos e outros mais grossos, o que foi excelente para os tubos que eu tenho mais gordos e os tubos que eu tenho mais magros. Enfim, eu tenho 29 tintas aqui, nesse espacinho, nesse peso, que não é um peso pesado. Agora, imagina eu ter 29 potinhos de tinta líquida. Enfim, eu acho que é muito espaço, muito peso, eu não sei, eu tenho preconceito ainda, não sei, tenho viés. Por favor, me convençam a comprar, a experimentar. Se alguém quiser me mandar, pode me mandar, tá? Que daí eu experimento e eu quebro esse viés. Mas eu acho que essas duas formas, que são a forma de pastilha e tubo, são as formas mais recorrentes que você vai encontrar na aquarela para você experimentar. E aí, é isso, né? Uma coisa que é o brinde desse vídeo de hoje. A aquarela, ela é uma prática que eu já falei aqui também, ela é muito conveniente. O que significa isso? Cara, é muito pequenininho o material que você precisa. O YouTube tá cheio, mas cheio mesmo de travel palettes, que são as paletas de cores para viagens, né? E, cara, tem umas que, juro, são desse tamanho e que cabem 3 gotinhas de tinta para você levar as suas 3 cores primárias. Na verdade, muitas delas trazem 3 cores primárias e uma cor terrosa, né? Então, 4 buraquinhos de colocar tinta. Então, desse tamanhinho. Aí você leva uma garrafinha de água e um pincel que dá para você dobrar e fica desse tamanhinho aqui, ó. Então, assim,
É muito compacto, assim, inclusive é uma fofura, assim, é uma coisa assim do capitalismo. Você quer comprar o negócio. Por exemplo, eu nem preciso, mas eu já quero o Travel Palette, porque ele é muito fofinho, é tudo muito pequenininho e tal. Então, assim, aquarela é isso. E aí, tem esses micro caderninhos aqui, ó. Esse aqui é um caderno que eu comecei, tá? O papel de 100% algodão. Aí depois os meus filhos foram contribuindo para ele também. Então, enfim, eu tento fazer algumas texturas nele aqui, sabe? Ó, aqui, ó. Algumas texturas no meu caderninho. Enfim, imagina, se você tem um caderninho desse tamanho, e aí você tem uma travel palette desse tamanhinho, cara, você vai, daí você vai ser total badabauê e vai pintar lá no Parque do Ibirapuera, que é o meu sonho de vida, ir pintar no Parque do Ibirapuera lá com a minha boina, e o povo passando e olhando e falando, nossa, que artista que é essa? Enfim, eu acho que a aquarela, ela é muito conveniente e ela é diferente. Se você for pensar em outros tipos de artes que demandam tinta, como tinta óleo, tinta acrílica, você precisa de muito mais volume de coisa. A tinta óleo, você consegue, se não me engano, reativá-la com óleo. E tem os coisinhos específicos. A tinta acrílica, pelo que eu pesquisei, se ela secar, não tem jeito, ela não volta. E a aquarela não, gente. A aquarela ela pode secar, por exemplo, eu tô aqui com o Godet, né, que eu usei para demonstrar para vocês. Se essa tinta aqui secar, ela não tá desperdiçada. Eu posso depois colocar água e ela volta e eu consigo reutilizar ela para pintar. Então, assim, a tinta a aquarela, ela para mim, ela é a técnica perfeita para o adulto funcional sem tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco dos tipos de aquarela, de formatos que a aquarela pode vir. Se você curtiu, curte no dedinho aí, coloca. Compartilha com as pessoas que você acha que não conhecem essas duas formas que vem a aquarela. E se inscreve no meu canal, que eu vou sempre tentar trazer coisas interessantes para vocês. Tchau, tchau!